Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui cumprindo mais um momento, mais uma agenda do nosso RH em Foco, que é do Clube SBX, e hoje uma pessoa muito especial que eu tenho corrido muito atrás para fazer essa entrevista com ela. Como vocês sabem, eu chamei de entrevista agora por força, né? Às vezes a formalidade nos obriga a falar isso, mas o que eu faço com os entrevistados nada mais é do que um bate-papo gostoso, saudável, de troca de informações, de intercâmbio de ideias. E hoje eu estou com a Dávia Viana, que é a gestora de RH do grupo das artes. Tá? Depois ela vai falar quais são as empresas, mas assim, antes de conversar com a Dávia, aqui na frente das câmeras, eu conversei com ela fora das câmeras para poder entender um pouco mais. Há uma semana atrás nós tivemos uma feliz surpresa porque a Dávia foi gestora de RH também de uma outra empresa há um tempo atrás, onde a Hélia, que trabalha com a gente, que é a nossa supervisora comercial do Clube SBX, foi colaboradora da Hélia lá nesse grupo, né? da Dávia nesse grupo. E quando eu falei o nome da Dávia, que vim entrevistar a Dávia, conversei semana passada dizendo que via essa semana entrevistá-la, bater esse papo com ela, disse: Dávia, esse nome não me é estranho, eu trabalhei com uma pessoa chamada Dávia. Aí mandei um WhatsApp e a Dávia disse: trabalhei sim com a Hélia, tem boas lembranças. E eu comentei com a Dávia, né, que o bacana dessa vida nossa profissional é quando nós temos pessoas que relatam coisas boas sobre nós, contam coisas positivas sobre nós, principalmente no âmbito profissional, que é o que nós estamos, o que mais está importando para a gente hoje. Então a Hélia disse: a Alessandra foi uma excelente gestora, sinto saudade dela, inclusive posterior a isso já me ajudou, né, quando eu saí desse grupo que ela trabalhava, e a Dávia continuou ou estava em outra empresa, mas houve ainda esse contato. Então foi uma feliz surpresa. Essa é uma mulher também, como as mulheres que eu entrevistei lá em Maceió e outras mulheres que a gente vem conversando aqui também no Ceará, uma mulher de fibra, uma mulher forte, inteligente, preparada, e ela vai contar um pouquinho da história dela. Como vocês sabem, o motivo de a gente estar aqui hoje é falar sobre o RH, ou todos os setores que envolvem a gestão de uma empresa, né? Nós já conversamos com o professor Ciro Mariano, que é especialista em departamento pessoal, já conversamos com pessoas que são gestoras de atendimento, de recepção, gestoras de financeiro de outras empresas, e trouxemos para vocês como que a gente faz esse intercâmbio de conhecimento. E hoje não é diferente, só que a Dávia, ela participa desse grupo das artes de uma maneira mais ampla, e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Antes de conversar com a Dávia, eu quero mandar um abraço aqui para a turma lá de Maceió, para a turma de Salvador, que são os nossos parceiros. Salvador nós estamos com a APTA, a Clínica APTA, o meu amigo lá, o Maicon, e Maceió nós estamos com o Anderson, que é nosso sócio, lá na Clínica Clean e na Treinar e Treinamentos. E acabou de entrar aqui na nossa parceria, dentro do nosso ecossistema, entrou agora o engenheiro Leandro, que é lá da empresa Luar Med, tá? Lá de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço para você, Leandro. Espero que a gente faça grandes negócios aí na Paraíba e possamos contribuir não só com o estado da Paraíba, com a cidade de Campina Grande, mas com todo o ecossistema do Clube SBX. Então, sem mais delongas, eu vou aqui conversar com a Dávia. Dávia, muito obrigado pela sua generosidade. Desculpa pela dificuldade de agir. Tranquilo. Essa dificuldade da Dávia é muito mais que compreensível, porque a mulher toma de conta de mais de uma empresa, as pessoas dessas empresas, o patrimônio dessa empresa. Eu vou começar perguntando da Dávia. Quem é a Dávia profissionalmente? De onde ela vem? Me conta um pouquinho da tua formação, a tua jornada. Legal. Bom, eu tenho já 17 anos, mais ou menos, de profissão. Assim, eu brinco que não fui eu que escolhi o RH que me escolheu. Então, sou completamente apaixonada pela minha área de atuação, completamente, né, realmente, de verdade. E eu comecei a minha trajetória numa grande empresa de varejo, que era as lojas Riachuelo, que foi onde eu conheci a Elliot. Então, a gente começou lá na base operacional mesmo, comecei como operadora de caixa, e aí fui avançando na carreira. Na época eu fazia faculdade e fui me relacionando. Eu sempre tive muita habilidade de comunicação, então foi fácil esse sentido, né, de me expor. E aí surgiu algumas oportunidades e foi quando eu fui sendo promovida durante esse período, né? Eu passei um tempo de 8 anos lá e finalizei a minha carreira na Riachuelo como RH regional. Então eu atendia 5 estados, né?
viajava bastante, o meu trabalho basicamente era expansão. Na época a Riachuelo estava expandindo muito, então eu ia para inaugurar as novas lojas que estavam abrindo nos mercados e também manutenção da cultura que já existia, das políticas de RH que já existiam. Então eu ficava em Fortaleza e mais outros estados. Na época era Fortaleza, Teresina, São Luís, Belém e Manaus. Eu respondia por toda essa região. Depois disso, eu recebi uma oportunidade muito legal para mudar completamente de ramo, né? Eu era do varejo e fui convidada para ir para uma indústria. Foi quando eu fui para a Skin Caiol, na época ainda Skin. Quando eu estava lá, ela foi adquirida pela Brasil Quirim e aconteceu a mudança de marca e eu acompanhei todo esse processo. Fiquei algum tempo também na Skin Caiol e Brasil Quirim depois, né? E posteriormente eu fui para o Grupo Malve, que é uma indústria de confecções, né, aqui também no Ceará, era em Pacajus, e eu era a responsável pelo RH dessa indústria. Fiquei algum tempo lá. Então, essa primeira fase da minha carreira, que eu brinco, né, que é a primeira fase que foram as grandes companhias, todas elas eram nacionais, todas elas muito grandes, com muitos colaboradores, e eu desenvolvi muito, aprendi muito com esse RH estruturado, que já tem todos os subsistemas, que já tem tudo muito bem definido. Sim. Né? Então, eu fui formada nesse ambiente. E aí, de 10 anos para cá, eu migrei, né, a minha carreira para implantação de RH em empresas locais. Né? Então, comecei nessa segunda fase, né, como eu brinco, a segunda fase da minha carreira iniciou na Clínica Sim, né, que é uma rede de clínicas populares cearense que tem um desenvolvimento de expansão também muito forte. A grande questão para a Clínica Sim, para mim, e para a própria empresa, era a minha experiência com expansão da Riachuelo, que eu vinha com a experiência de expansão, e nós estávamos na época expandindo muito, abrindo unidades em outros estados. Então essa foi a grande match assim, entre a gente, e fiz a minha primeira implantação. Foi uma experiência incrível, porque eu sempre tive vontade de ser matriz. Até então, quando eu era filial, né, quando eu era das empresas maiores, eu era filial. Então, assim, eu tive a oportunidade de construir um RH da maneira com que eu achava que era interessante, que era legal, né, da maneira com que eu entendia realmente que fazia sentido. Fiquei um bom tempo lá, um bom período, e foi quando eu recebi o convite para vir para a Dasarte, que é onde eu estou hoje. Então, eu estou aqui há 4 anos, a Dasarte teve algumas mudanças de posicionamento durante esse período, né? A gente recebeu outras empresas, abrimos outras empresas e hoje nós estamos nos posicionando como um grupo, né? O Grupo Dasarte, onde nós temos 4 empresas, né? Então, são 4 pilares, de um pilar imobiliário que se divide em 2, né? A incorporação imobiliária e a gestão de shopping center. Nós também temos uma parte de energia, né? Energia limpa, que é energia solar. E temos uma parte financeira, né, que é uma securitizadora e um FDIC. Então, hoje, eu sou gestora de gente de gestão desse grupo, né, que contempla essas 4 empresas que a gente tem aí se desenvolvido muito. É uma empresa jovem, nós estamos completando 10 anos esse ano. Fizemos muitas coisas e ainda temos muitas coisas por fazer. Então, esse é um resumo da DAV enquanto profissional. O bacana desse desafio, como você disse, os 10 anos, né? Quando você assume essa postura dos 10 anos que se passaram como aprendizado, mas assume também o protagonismo para os 10 anos que estão, ou os 20, 30, 40, que sejam muitos anos para frente, isso aí é muito bacana. Sendo mulher numa cidade, num estado, numa região nordeste, onde a gente vem vencendo aí os preconceitos, a desigualdade social, a desigualdade salarial. Saiu recentemente no jornal um resultado do IBGE, se eu não me engano, falando que mais de 50%, pela primeira vez, mais de 50% das casas no Brasil são geridas, são sustentadas, são mantidas por figuras femininas. Nessa jornada da Dávia, como foi como foi que você enfrentou essas dificuldades no mercado de trabalho? Bom, eu acho que eu tenho um certo privilégio, né, que eu sei, certamente não é a realidade da maioria das mulheres, mas eu tive um privilégio e eu sempre fui muito bem aceita nas empresas que eu estive, nos mercados que eu estive, nas pessoas que eu convivi, né, então eu sempre tive voz. Claro que existe uma grande questão minha também, né, de me preparar para aquilo, de me trabalhar para aquilo e conhecer do negócio que eu estava atuando, para que eu realmente tivesse
voz, não simplesmente como aquele RH assistencialista, e sim como RH parceiro de negócio. Falou muito sobre isso nos outros vídeos. Isso é uma coisa que é realmente muito relevante. Então, quando você conversa comigo, eu conheço o negócio que eu estou. Eu sei dizer quais são os nossos concorrentes, eu sei dizer qual é as nossas vantagens competitivas, o que é que a gente faz. Então, isso eu acredito que me ajudou bastante a não ter essa resistência que a grande maioria das mulheres tem. Então, eu tenho sim um certo privilégio, porque eu não me senti, durante a minha jornada de trabalho, né, com preconceito. Talvez até o estrutural existe sempre, né, o machismo estrutural sempre vai me machucou, pele, né? ou me magoou, ou de alguma forma me desrespeitou. Obrigou você a mudar o caminho. Exatamente. Eu não tive essa infelicidade, o que eu sei que não é a realidade da grande maioria das minhas colegas mulheres, né? Então, eu tenho sorte, vamos dizer assim, de ter tido boas experiências. Para você ver como um bate-papo é legal, porque a gente não tem script, viu, turma? Vocês sabem disso, eu falo sempre isso. O bate-papo é legal, você me deu agora mais subsídio para te perguntar coisas. Você falou uma frase que é muito interessante, que eu já falei isso em outros vídeos. Você não pegou o viés do RH assistencialista. Não, você falou parceria com as empresas. Mas eu gosto de deixar um ponto quando você fala sobre assistencialismo, porque uma coisa que eu tenho visto muito com os RHs ultimamente, lutando muito para quebrar essa barreira do assistencialismo, exato. Mas o que está acontecendo? Em algumas situações a gente está perdendo a mão, e aí está deixando de ser um RH humanizado. Então, a gente precisa sempre lembrar que o assistencialismo é diferente do humanizado. O assistencialismo é quando eu não entendo do negócio, é quando eu não estou ali inserida naquele ecossistema, entendendo qual é a necessidade, né, da minha empresa, do meu tipo de negócio. E o humanizado eu entendo tudo isso, eu conheço os meus indicadores, eu conheço os indicadores da minha empresa e eu vou trabalhar com a minha equipe para que a gente consiga, dentro das políticas de gestão, dentro das políticas de pessoas, fazer com que aquelas pessoas entreguem os melhores resultados. Então, eu vejo que está se perdendo um pouco essa história de eu não sou assistencialista, aí eu também deixo de ser humanizada. Você diz promover um ambiente que seja saudável, mas produtivo. Exatamente. Um ambiente feliz, assistido pela empresa, mas que também corra atrás dos objetivos da empresa. Isso. Porque aí eu vou pegar um gancho na NR1, né, que deveria ter sido já cobrada, mas está em vigor. Ela só não está sendo cobrada com multas, mas está todo mundo se preparando. Eu espero que você que está assistindo também, dono de empresa, RH, esteja se preparando. Mas isso entra na comunicação. Se você pega a cartilha que o governo liberou para a gente no começo do ano, a respeito da NR1, dessa atualização sobre o psicossocial, você percebe lá que a comunicação é muito importante. Quando você fala sobre produtividade, você deixa bem criterioso, dizendo que o funcionário precisa saber o que é Sim, solicitado dele, qual é a responsabilidade dele. O líder precisa saber como conduzir o seu liderado para que ele fique bem, para que não hajam conflitos e para que a empresa se torne cada vez mais produtiva, né? Dê lucro, porque as empresas existem para isso e manterem as vagas de emprego. Exatamente. Na tua jornada, você falou nos bastidores a respeito da tua formação. Quando você fala parceria com a empresa, quando você fala de entender o que a empresa faz, você mencionou lá atrás que começou como caixa da Riachuelo. Isso. E foi crescendo. Isso. Você chegou na sua segunda fase. Mas da operadora de caixa até hoje, você teve a formação em RH, você me contou que são 17 anos, e as MBAs, especializações, pós-graduações que você já fez. Isso. Tudo isso, você pode comentar quais foram, e tudo isso contribuiu para o perfil que a Dávia tem hoje, além da experiência profissional? Sou suspeita para falar desse assunto porque desenvolvimento cognitivo é um valor meu, né? Então, para onde eu vou, o que eu faço, as pessoas que eu conheço, eu sempre me preocupo de o que eu estou aprendendo, como eu vou aprender, como eu vou realmente me desenvolver cognitivamente. Então, isso é um valor real, assim, eu não paro de estudar nunca. Então, a minha formação inicial foi em RH, depois eu fiz 3 MBAs. Nos MBAs eu já trouxe um viés de negócios e não mais de RH, porque eu já tinha uma primeira formação, eu já tinha um primeiro MBA em RH e eu já vivia o RH. Então o que eu precisava me desenvolver mais era na área de negócios. Parecia que estava tudo bem, né? Já estava ótimo, confortável, né? Sim, né? Mas, como eu falei, eu gosto de conversar com os diretores que eu tenho contato, com as lideranças que eu tenho contato, de igual para igual. Eu quero entender quais são os termos que eles usam. Está nivelada, né? Eu quero entender o que é que eles querem dizer com relação àqueles termos. Então, eu senti essa necessidade. Então, eu fiz
um MBA em administração estratégica, depois eu fiz um MBA em gestão de negócios, né, justamente para tentar me desenvolver nisso. Mas a minha veia de pessoas, ela é muito forte. E eu tinha um sonho muito grande, né, que era ser psicóloga, e eu decidi tirar esse sonho da carteira, né, finalmente. Então hoje, né, eu estou na minha segunda graduação, estou no 7º semestre de psicologia. É um grande desafio, porque como você falou, né, mulher, mãe, dona de casa, profissional e estudante numa universidade presencial. Então, não é fácil, eu tenho uma agenda bem complexa, né, bem complexa mesmo, mas em nome do desenvolvimento, que foi a sua pergunta inicial, eu acho que todo o esforço é válido. Então, eu nunca paro de me capacitar, nunca, porque a capacitação, ela é o mínimo que a gente pode fazer para entregar de volta para a sociedade, porque se eu aprendo, as pessoas que estão ao meu redor aprendem também de alguma forma. Maravilha a sua fala. Então, essa questão, se serviu ou não, gente, eu não seria eu se não fosse tudo isso. E aí, reforça a sua resposta anterior que você fala, que não sofreu. Você diz, eu fui privilegiada. Na realidade, eu não quero te corrigir, Sim. nem quero me opor ao que você respondeu. Mas olhando de fora, não é questão de ser privilegiada. Você pavimentou né? onde você mesmo fez a estrada que você passou por cima depois. Mas eu digo isso de privilégio porque eu sei que tem realidades de mulheres bem mais difíceis, muito inteligentes, que se esforçam muito, Sim. e que mesmo assim elas encontram algum tipo de barreira. Desafios maiores do que o esforço, isso, né? Então, assim, por isso que eu acho que, sim, eu me preparei, eu sei disso, né? Eu entendo a minha preparação, mas eu também tive sorte, sim. Eu conheci acho que só entrevistei 2 homens lá em Maceió, o resto tudo foi mulher. Conheci o Gabriel Diniz, e o pai dele, eu não vou lembrar o nome do pai dele, mas são pessoas maravilhosas. O Gabriel, ele é o responsável pelo marketing da Ilha Sorvetes. E contando a história do pai dele, eu vou botar aqui, Alessa, coloca o nome dele aí, eu lhe peço desculpas, viu, amigo? São muitos nomes, mas eu preciso mencionar a sua história. E ele me conversando comigo sobre a história de vida dele profissional, com o pai e tal, na sorveteria deles lá na fábrica de sorvete. Hoje eles são uma potência lá. E eles não mexem mais só com sorvete, eles promovem eventos de negócios para as pessoas, para fomentar, né, o empreendedorismo. E uma das falas que me deixou marcado, foi a questão parece que é um inconformado, está sempre insatisfeito, mas não é do lado negativo das coisas. Inconformado porque assim, eu posso chegar mais longe, eu posso ir além. Já tenho filhos, já tenho 4 pós-graduações, tenho graduação, tenho um bom emprego, ganho bem, tenho meu carro, tenho minha casa, mas agora eu quero fazer psicologia. É essa insatisfação que move o mundo, né? Sim. Não é a insatisfação da crítica, achar tudo ruim. Não, mas é comigo mesmo. Eu posso ir além. Eu ainda não vivi tudo que eu queria viver. Eu ainda posso contribuir mais. Você ainda usou uma fala tão bacana que você colocou o seu propósito para a sociedade, né? E isso nem todo mundo pensa. E te ver numa situação hoje confortável, muito provavelmente você deve estar bem, e as pessoas dizem assim, poxa vida, que sorte, né? Que sorte que ela teve. Não, gente. Não, foi isso que eu quis dizer com o privilégio. Não foi sorte. A pessoa foi lá, capinou, né? Capinou, roçou, colocou as pedras, depois colocou o asfalto e agora está passando com o carro. E de fato, assim, uma coisa que eu me orgulho muito da minha trajetória é justamente a minha família é uma família humilde, né? Família que veio do interior, então eu estudei em escola particular, sim, mas era a que dava para pagar, sim. Não era a melhor escola de Fortaleza. Então, assim, teve toda uma condição que eu precisei trabalhar bastante para conseguir atingir os meus objetivos, né? E aí eu queria só reforçar a questão do propósito que você falou, porque isso para mim é muito claro, né? Então, talvez por ser de RH, né, fica mais fácil. Eu tenho a minha missão, minha visão e meus valores de maneira muito bem definida. Mas o meu propósito, assim, é de impactar as pessoas ao meu redor através do desenvolvimento e da gentileza, do cuidado pelas pessoas. Então, eu leio muito, né? Eu gosto muito de ler. Tudo que tem a ver com desenvolvimento cognitivo, eu gosto. Perfeito. Então, essa questão do impactar as pessoas positivamente através do desenvolvimento é algo que eu levo
de vida, assim. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, de alguma forma, eu quero contribuir. Então, eu fico super feliz quando alguém que trabalha comigo diz, eu comecei a fazer uma faculdade. E aí eu, meu Deus, que motivado massa. pela sua Aí história, daqui pela a pouco, sua eu tô referência. lendo o livro tal. Então, Também tenho isso é algo que eu valorizo demais, né? Então, eu gosto muito de É um valor estar intangível, né? junto com essas pessoas, porque, de novo, elas me ensinam todos os dias. Então, Perfeito. eu acho que a minha contribuição é trazer algo de volta. Eu vou te mandar, Davi, no WhatsApp, porque é a coincidência, que eu não acredito mais em coincidência, né? Quem assiste aqui os vídeos sabe isso. A minha filha mandou ontem à noite. A pessoa que está gravando hoje é a Fernandinha, que é a nossa supervisora comercial das clínicas César Brasil. Mandar um abraço para toda a turma da César Brasil. E a Fernandinha também é uma mulher de valor, casada, bem casada, tem 20 e poucos aninhos, é uma pessoa que tem uma trajetória, já está comigo já há 4, 5 anos, tem uma trajetória bacana da nossa empresa e sei que vai mais longe, mas eu quero mencionar a Alessa, que é a minha filha mais velha, que faz a edição dos vídeos, e ela me mandou uma mensagem ontem falando sobre o impacto que nós temos na vida das pessoas. Sim. Então, por isso que não é coincidência. É verdade. E a Fernanda, que é uma pessoa que eu acho que, de alguma forma, não sendo egocêntrico, mas a Fernanda é uma pessoa que acho que eu, como outros gestores da clínica, nós impactamos a vida dela, até por as conversas de bastidores que a gente tem, da vida pessoal, dos ganhos, da construção que ela vem fazendo na sua vida como um todo e dos seus familiares. Então, é muito bacana ouvir dessa mulher que tem uma vasta experiência, uma outra mulher que está nos gravando aqui, a Fernandinha, e outra mulher que é a minha filha de 23 anos, uma jovem, que também mandou uma mensagem ontem me fazendo referência a essas coisas. Como eu impacto de maneira positiva a vida das pessoas. E essa é uma obrigação nossa como gestores, né? Eu, como microempresário, fui professor mais de 10 anos da minha vida em faculdade, comecei dando aula na Microlins, substituindo uma colega da Microlins. Tenho meus altos e baixos também, né? Agora não puxando só para o lado da mulher, mas essa coisa que nós temos isso, né? Nós precisamos construir um mundo mais equivalente, mais igualitário, mais harmonioso, e às vezes a gente pensa que a gente está sozinho. E eu quero aqui, porque eu sei que eu estou estourando o tempo da Davi, que ela me deu uma agenda, um tempo na agenda dela para conversar, mas eu vou finalizar aqui. A minha parte, vou deixar a fala final para ela, mas que esse é o papel do RH em Foco dentro do Clube SBX, o SBX pelo Brasil, das pessoas que trabalham comigo no SBX, na CESBIT Brasil, em todos os parceiros que nós estamos trazendo para o nosso ecossistema de parcerias. É isso, fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Esse projeto não é para exibir a Davi, é para me exibir. Esse é um projeto para construir pontes. Esse é um projeto para fortalecer você que está do outro lado, fortalecer a gente unir forças, a gente desenvolver uma sinergia, né, entre nós, o Brasil todo. Não é porque eu sou de Fortaleza, do Nordeste, que eu não vou conversar com o pessoal do Sul. Pelo contrário, nós estamos aqui para fortalecer, sim, o nosso setor, fortalecer nossas empresas, ajudar os nossos colaboradores a chegar onde eles sonham. Às vezes, o nosso liderado, ele nem sabe sonhar direito. Não que eu queira mandar no sonho dele, entendam bem. Às vezes ele não entende bem, ele não foi preparado para sonhar direito. Ele está tão focado nas redes sociais que ele não consegue ver nada além daqueles caras que estão ganhando muito dinheiro. Está tudo bem, mas a gente tem que mostrar para eles, ou pelo menos auxiliá-los no processo. Quando a pessoa diz assim, como a Távia disse, eu estou fazendo faculdade seguindo aquela sua sugestão, eu fui avaliar realmente e está dando certo, eu vou conseguir. Eu estou lendo um livro que mudou a minha vida, porque eu vi você lendo aquele livro, você indicou num treinamento e tal, e isso está mudando a minha vida. Eu estive recentemente em uma das empresas que a Dávia é gestora, e a gente fez um treinamento lá que foge totalmente do escopo de saúde e segurança do trabalho, mas a gente foi lá fazer uma contribuição para cuidar, para as pessoas terem uma consciência de educação financeira. Mas tem tudo a ver, né? Porque quando ele está endividado, exato, ele tem perde a paz. ansiedade, né? E o feedback das pessoas que receberam esse treinamento, essa palestra, esse workshop, foi tão positivo, porque é uma linguagem tão universal e é tão simples o impacto. E
das pessoas tinham a oportunidade de descer o elevador comigo, né? Às vezes, final de jornada, eu indo embora para minha casa, ele indo embora para deles, e eles comentando, cara, como eu queria que mais gente tivesse nessa sala de aula, como eu queria que o meu irmão tivesse aqui, que a minha mãe tivesse aqui. Eu vou colocar isso em prática, eu achava que era impossível, mas quando você fez a matemática, aquela matemática é tão simples, mas na minha cabeça eu achava que eu não conseguiria. Então, isso também é vantajoso para a gente. Finalizei a minha parte e vou fazer aqui uma última... cutucar aqui a Dávia mais uma vez. Dávia, e os próximos passos aí, tanto na sua vida profissional e dentro do que você está desenhando para a sua empresa, o que é que você poderia contribuir para quem está assistindo? Tá, eu acho legal a gente, no momento agora do grupo que eu trabalho, né, um grupo que está se desenhando, né, como eu disse, a gente tem 10 anos, então somos uma empresa jovem, e algumas das empresas desse grupo, elas foram inseridas no ecossistema recentemente, né, elas foram criadas recentemente. Então, uma coisa que nós estamos trabalhando agora, um projeto muito legal, assim, que eu estou super entusiasmada, então esse, inclusive, é um motivo de eu não estar tão apertado de agenda, esse projeto, que é um projeto de revalidação de cultura, né? Então, nesse momento onde a gente tem as nossas empresas, elas são independentes, né? Então, cada uma tem a sua realidade, com os seus indicadores, com as suas dificuldades, com as suas fortalezas, e a gente sistematiza tudo num pilar de grupo agora, né? Então, a gente precisa definir nossa cultura enquanto grupo, a gente precisa respeitar as individualidades de cada organização que faz parte dessa plataforma de negócios. Então, esse é um projeto muito legal que a gente está construindo agora, e é um projeto que, pessoalmente, eu amo, né, trabalhar com cultura. Tem alguns subsistemas que são os preferidos de todo RH, né? Então, eu tenho 2 que são os meus preferidos, né, que é cultura e clima, e desenvolvimento de lideranças. Então, esses são assim, os meus xodós, né, que eu realmente, se eu pudesse, eu me dedicava full time a esses 2 subsistemas. E na cultura é tão importante porque a gente precisa entender qual é o propósito da organização, fazer com que os colaboradores entendam isso de maneira clara, né, de maneira palpável, principalmente palpável, porque se a gente coloca só uma frase de efeito, uma frase bonita numa parede, ela não vai servir de nada se ela não se transformar em comportamento. Então, esse é um projeto que está bem no começo. É uma dificuldade nossa hoje, né, de ter uma cultura mais forte, de ter uma cultura mais próxima, e a gente está tentando agora com esse projeto minimizar esses gaps que a gente tem. Então, esse é um projeto muito importante aqui para nós. E tem outros projetos que eu queria até aproveitar para falar um pouco que tem a ver com o ponto que você traz, né, da NR1. A gente tem alguns projetos voltados para a qualidade de vida, palestras, orientações que você inclusive conduz lá nos shoppings. Aqui no escritório a gente também tem outras ações que são voltadas sempre para saúde mental e saúde física. E outro projeto que eu também gosto muito é o projeto de desenvolvimento de lideranças dos shoppings, que inclusive o dia que a gente se encontrou eu estava lá por isso. E lá a gente tem... turma é fã dela, a turma lá é fã dela já. Mas é porque eu pago para eles. Não, eles são muito parceiros e esse projeto que a gente está fazendo lá chama Liderar. É um programa de desenvolvimento de lideranças, né? Hoje a gente trabalha, esse projeto está sendo apenas nos shoppings por enquanto, depois a gente vai trazer para as outras empresas, e a gente lá trabalha com as competências essenciais para um líder, né? Então a gente começa desde o comecinho, desde quando o primeiro módulo, por exemplo, é autoconhecimento, que é onde o líder vai se conhecer, né? Como é que ele vai liderar outras pessoas se eles não conhecem a si mesmo. Muito bacana. Então tem toda uma jornada que a gente desenvolveu juntos com os líderes de lá, eles me ajudaram a montar a grade desse modelo, né, desse projeto, e é o meu xodó, assim, eu amo fazer esse projeto. A gente tem aula agora daqui a 2 semanas, vamos falar de gestão de conflitos, né, que é super pertinente para uma realidade de quem atende cliente. Então esses são os próximos passos dentro do grupo, né, os projetos importantes que realmente têm a minha atenção plena, total e absoluta, porque são coisas que eu realmente acredito muito. Além disso tem a vida, né, então o recrutamento e seleção que está sempre aí. É o dia a dia. E todas as outras demandas que estão sempre na nossa pauta. Então, esse é os principais projetos para agora. Concluir psicologia. Ainda vai demorar um pouco, né? Ainda vai demorar um pouco, porque, como eu disse, a minha agenda é muito louca, então eu não consigo fazer a grade completa, né? Eu preciso escolher as cadeiras para que eu consiga manter. Então, é um projeto de médio prazo, ele não é de curto prazo, mas é um projeto que eu tenho... assim,
total foco de terminar. Eu até brinco, assim, isso aqui tá parecendo a Caverna do Dragão. Eu sei o dia que eu entrei, mas eu não sei quando é que eu vou sair. E isso não é uma questão para mim, sabe? Assim, o que eu garanto é, eu vou finalizar. E eu vou clinicar. Esse é o meu objetivo no final. Mas eu não tô pressionando o tempo. Acho que o tempo está sendo amiga do tempo. Vai fazer o tempo é seu aliado, dele. né? Não é seu concorrente. Exatamente. Perfeito. Davi, quero te agradecer. Eu muito obrigado pelo seu tempo, viu? Muito, muito bom. Eu tenho certeza que quem está assistindo, meu Deus, eu saio daqui inspirado. Eu gosto muito disso, essa troca. Tá? Nunca chego com a posição de que sei de muita coisa ou que sei de tudo. Pelo contrário, eu gosto de aprender, como na sala de aula. Às vezes tinha sala de aula com 100 alunos. Eu adorava quando eles traziam os trabalhos das suas fábricas, das suas empresas que eles trabalhavam, e eu dizia assim, só assim eu tenho a oportunidade de conhecer a empresa de vocês, né? Então, nessas minhas visitas, nesses bate-papos que eu faço, eu aprendo muito com as pessoas, contribuo com aquilo que eu posso, e é isso que a gente está querendo promover também, essa troca de conhecimento. Agradeço você por ter chegado até aqui, segue a gente nas redes sociais, a Davi, não sei se o Instagram dela foi aberto, e ela quiser que siga, a gente vai colocar o Instagram dela aí para você seguir ela, tanto no YouTube como no Instagram, vai estar lá disponível lá o link da rede social dela. Não sei se a empresa vai permitir, mas se ela permitir, vamos colocar também lá o Instagram da DasArtes. E foi um prazer ter você até aqui e até o próximo RH em Foco. Um abraço, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. gente.